Quando menino, costumava sonhar com um tigre que estava atrás de mim. Eu gritava que o tigre tinha pegado minha perna. Mamãe vinha e me tirava do sonho e dizia: "Veja, não há nada de errado. Não há tigre. Sua perna está bem." Como resultado daquele sonho de infância, tive a primeira experiência maravilhosa que Deus me deu. A última vez que tive esse sonho, eu disse: "Esse é um velho truque. Não há nenhum tigre atrás da minha perna." E eu rapidamente pulei para fora do sonho. Foi embora e nunca mais voltou. A partir de então, fiquei atento, mesmo nos sonhos, para separar o irreal do real. Santos são aqueles que estão meio acordados e meio sonhando. De um lado, acordados em Deus, e do outro, sonhando o sonho da encarnação. Mas eles poderiam sair rapidamente desse sonho. Quando meu corpo sente algum ferimento ou dor, concentro meus olhos e minha mente aqui no Kutasha, ou o centro da consciência crística, entre as sobrancelhas, e então não sinto dor. E daqui a pouco nem vejo e nem sinto o corpo. Então lembre-se, Deus está sonhando nesse mundo. E se estivermos em sintonia com Ele, viveremos uma vida divinamente embriagada e nada nos perturbará. Assistiremos a essa imagem cósmica como assistimos a filmes em uma sala de cinema, sem nos machucarmos. Deus nos criou para que possamos sonhar como Ele, desfrutando desse sonho e de todas as suas experiências contrastantes, como um entretenimento, sem sermos afetados por ele, absorvidos em sua alegria eterna. Todos os caminhos são para Deus, porque em última análise, não há outro lugar para a alma ir. Tudo saiu de Deus e deve voltar para Ele. Mesmo no mal, o homem busca a felicidade. A felicidade mundana, inevitavelmente, leva à desilusão. Mas aqueles que continuam buscando, jogando fora um após o outro os brilhantes cacos de vidro dos prazeres do mundo, finalmente encontrarão o diamante da verdadeira felicidade em Deus. A satisfação nunca virá de nada menos do que Deus. Uma vez que os vários caminhos da vida o levam a Deus, eventualmente, no curso definido da evolução. Se você tiver autocontrole e levar uma vida normal e racional e tentar buscar a verdadeira felicidade, tudo bem continuar nesse caminho mediano, mas pode levar muitas encarnações. E é melhor fazer um esforço consciencioso para acelerar a sua obtenção de Deus. Os santos e os ascetas não iriam para todo o trabalho árduo que fazem, a menos que encontrassem inspiração nisso. A inspiração da alegria. Sem atração pelo mundo sensorial, o yoga experimenta a sempre nova alegria inerente ao self, engajado na união divina da alma com o espírito. Ele alcança a bem-aventurança indestrutível. A maioria das pessoas não é despertada para o fato de que o próprio Deus é o que elas realmente desejam, primeiro e último. Pão os homens do mundo buscam, mas buscai primeiro o reino de Deus. Pão significa os prazeres e desejos pelas coisas da terra, pelas quais as pessoas oram. Mas vocês que são sábios, busquem primeiro a Deus e todas as outras coisas virão para vocês. Você ficará surpreso ao ver como, por meio da oração constante, a sua vida mudará. Não a oração de um mendigo, mas o pedido amoroso de uma criança a seu Pai Celestial. Deus, sendo o seu Pai,
Não está preso à consciência da gratuidade e da piedade que motiva o esmoleiro. Você tem um direito divino herdado de Deus de exigir dele. E ele responderá a você porque você pertence a ele. Se você o invocar constantemente, ele não poderá escapar da rede de sua devoção. Se você orar até que o éter ferva com a luz de sua oração, então você encontrará Deus. Mas se enquanto você está orando para que Deus venha, você está pensando em outra coisa, isso é, em querer Deus porque você quer algo dele, você não o encontrará. Seu propósito de buscar a Deus deve ser direto e seus esforços intensificados pelo senso de necessidade de Deus que você desperta em si mesmo. Você confia em si mesmo mais do que em Deus. E, no entanto, sabe que, em última análise, não pode respirar, andar ou se mover sem a força motriz de sua presença no cérebro, no coração, nas células do corpo. Só porque você se acostumou a depender da comida, do ar e da luz do sol, você acha que essas coisas externas sustentam a sua vida. É uma ilusão pensar assim. Você depende diretamente do poder único de Deus, porque Ele é o Todo Supremo. A superstição religiosa ensinou as pessoas a terem medo de Deus. E esse não é o relacionamento que você deseja com seu Pai Celestial. Eu não dou a você o evangelho do inferno de fogo e enxofre. Eu quero ensinar a você que Deus é seu mais querido, mais do que querido, mais próximo do que o mais próximo, mais amoroso do que todas as coisas que amamos. Se você pudesse tratá-lo dessa maneira, se você apenas levantasse uma mão, ele deixaria cair as duas mãos para levantá-lo. Se você estiver buscando incessantemente a mão do Espírito, ele virá sem falta. Deus me fez passar pelas maiores provações, mas sempre que eu sentia que ele havia partido, ele vinha com tremores violentos para me libertar de minhas críticas contra ele. Muitas vezes fazemos beicinho, mas nunca deixamos de duvidar. E quando fazemos beicinho, deve ser tão forte que a mãe tem que vir cuidar de nós. Claro, não faço mais beicinho pelas minhas necessidades, mas pelas da organização. Deus não vai me dizer até o último minuto que Ele está vindo em meu auxílio, mas Ele vem sem falta. Acho que Ele está sempre comigo. Ele nunca falhou comigo. Se tem essa confiança e se o ama mais, sentirá que Ele sempre te amou e que fosse você que não o procuraste. É por isso que você pensou que Ele estava fora. Ele nunca é indiferente a nós. Nós somos indiferentes a Ele. Deus está compassivamente ciente de que Ele nos enviou aqui nesse mundo problemático. E se Ele cuida dos pardais que são vendidos por centavos, quanto mais Ele cuida de nós. Só Ele quer ter certeza do nosso amor. Então Ele brinca de esconde-esconde conosco. Deus tem um complexo de inferioridade. Ele não tem certeza se o devoto realmente o deseja ou algo mais. Costumo dizer a ele: Senhor, se eles soubessem o quão maravilhoso você é, eles iriam procurá-lo. Mas você se mantém escondido nas flores e nas nuvens e no éter. No entanto, quando você olha para a beleza e as maravilhas da natureza, como você pode duvidar de Deus?
Ele trabalha em tudo. Suas ferramentas são a vida e a inteligência. Assim como os navios no mar podem ser controlados pelo rádio, também somos controlados pelo poder e inteligência de Deus transmitidos pelo rádio. Sem seu feixe de vida, estamos mortos. Por que não buscar aquele poder que é a fonte de nosso ser? Por que não buscar o doador em vez dos presentes? É aí que reside a verdadeira liberdade. Ele está trabalhando dentro de suas células cerebrais e de seus pensamentos. E se você pudesse contatá-lo interiormente, você encontraria um amigo que é infalível, um amante que nunca mente. É somente Deus que está perseguindo você com seu amor e que está procurando você dentro de você. Se você o buscasse de bom grado, se você o perseguisse interiormente, você o encontraria. É apenas o mau uso do seu livre-arbítrio e a resistência do seu karma, os efeitos de ações erradas passadas, que impedem a aceleração dos seus passos em direção à meta divina. Com um telescópio gigante, 6.000 estrelas eram visíveis em uma pequena parte do espaço. Embora pareçam pequenos pontos no céu, a maioria deles é 100 vezes maior que o Sol. Pense em quão imenso Deus é, que todo o universo está contido em apenas um fragmento de seu ser. O Senhor parece estar se divertindo muito brincando com essas bolinhas no céu. A criação surgiu pelo poder de repulsão pelo qual Deus enviou de si mesmo suas forças criativas. Por meio desse poder criativo expansivo, Deus está nos repelindo e afastando o mundo da matéria de si mesmo e, ao mesmo tempo, Ele instilou em sua criação a força de sua atração para nos atrair de volta para si mesmo, o que é muito maior. Se Deus não nos puxasse, seríamos completamente lançados na matéria para encarnações sem fim. A partir do estudo da teogonia, aprendemos que muitas culturas antigas atribuíram o início da criação à descendência dos deuses, ou forças criativas celestiais. Os antigos Parsis, por exemplo, acreditavam nos deuses Ormuds, ou Ahura Mazda, e Harimã, que se desenvolveram a partir da matéria primordial e foram as duas divindades que criaram, respectivamente, o bem e o mal. A origem do mundo material é ilustrada na noção egípcia de um ovo cósmico, feito pelo deus Ptah, do qual surge a criação. De acordo com a crença hindu, Brahma é o ser eterno e autoexistente, espírito, o absoluto e imutável que se desdobra na criação, condensando uma porção finita de sua consciência em objetos causais, astrais e materiais, através das gradações de elementos vibratórios criativos sutis de éter, ar, fogo, água e terra. A consciência do espírito, tão imanente na criação quanto o Criador, é a alma do mundo de onde todas as almas vieram. Este Brahma, a inteligência transcendental, sempre existente, emana uma hierarquia de inteligências criativas individuais. Na doutrina Sankhya da evolução da matéria, seguimos a cadeia de causas de volta à principal inteligência criativa, a ilimitada e eterna natureza primordial, ou Maha Prakriti. Deste princípio ou natureza original, todas as existências surgiram e a ela retornarão.
Essa natureza criativa primordial é dotada de vontade própria para realizar o desenvolvimento da criação. Sua primeira emanação como natureza plástica continha a alma original ou divindade, Prajapati, da qual todas as almas individuais surgiram. Os primeiros seres físicos foram chamados Shivayambhuva, o homem nascido do Criador, e Shatarupa, tendo 100 imagens ou formas. Assim como Adão e Eva são os primeiros homens e mulheres simbólicos da tradição judaico-cristã. Embora o conceito hindu se refira às inteligências criativas como divindades, elas são entendidas como nada mais que aspectos individualizados do Espírito Único. Deus se transforma nessas inteligências e depois em matéria e seres humanos. Assim como nossa consciência pode se transformar em uma terra de sonhos, onde podemos ver e experimentar tudo como se fosse real. Seres humanos, cenas terrestres, plantas, animais e assim por diante. Mas quando acordamos, vemos que todos foram feitos de uma consciência sonhadora. O poder mágico pelo qual Deus diferencia sua consciência infinita em imagens de sonhos finitas e dá a elas uma realidade de sonho é chamado Maya, a ilusão cósmica. Existe um puxão de gravidade entre Deus, Maya e o homem. Deus está puxando o homem e Maya está puxando o homem. E o homem é livre para se mover em direção a ambos. Deus e o homem, Deus e a ilusão cósmica, estão todos puxando um ao outro. Deus está atraindo a criação, incluindo o homem, para si mesmo. E o homem material e a natureza estão se afastando de Deus. O que quer que exerça uma atração gravitacional em direção a Deus é bom. O que quer que afaste os seres de Deus é mal. Há uma espécie de equilíbrio em que nem o bem e nem o mal predominam. Mas às vezes esse equilíbrio é perdido, como quando o homem se volta para o mal e se afasta de Deus, de modo que sente cada vez menos atração pelo divino. Mas ninguém pode se afastar completamente de Deus. A gravidade mais forte de Deus gradualmente atrairá a alma de volta para Ele novamente, embora possa levar inúmeras encarnações para isso. Quando você atira uma flecha, ela viaja com sua força até que essa força se dissipe e a gravidade a faça cair de volta à Terra. Da mesma forma, fomos impulsionados por Deus e nossos desejos são a força que nos mantém nos afastando dele, percorrendo o céu das reencarnações. A gravidade de Deus pode parecer ter falhado conosco, mas ele está constantemente nos puxando para um inevitável retorno a ele. Quando nossos desejos estiverem esgotados, seremos novamente atraídos a Deus pelo poder da sua gravidade. O pensamento é a mais elástica das forças, porque é a mais sutil vibração da consciência. Você pode dividir os pensamentos em unidades cada vez menores e nunca conseguirá chegar ao fim. Por outro lado, você pode aumentar de tamanho, por exemplo, um conceito mental da Terra, expandindo-o por toda a eternidade, e ainda assim você nunca será capaz de encostar ao infinito. Assim, a primeira expressão da criação de Deus é a consciência vibratória.
os Taugtrons, ou pequenas unidades de pensamento. Esses primeiros pensamentos tornaram-se positivos e negativos porque nenhuma criação é possível sem a dualidade, sem o bem e o mal, a luz e as sombras. Restaria apenas a consciência indiferenciada de Deus. Então Deus projetou de si mesmo unidades de pensamentos positivos e negativos, a partir dos quais tudo é criado. Assim como um sonho é criado por unidades de pensamentos. Primeiro, um mundo de ideias surgiu, o universo causal. Então essas unidades de pensamento se tornaram lífetrons, a substância de um mundo astral de forças mais sutis do que atômicas. E então os lífetrons se condensaram na criação material, coexistindo de prótons e elétrons positivos e negativos, átomos, moléculas, células e assim por diante. A física atômica demonstra que todas as coisas no cosmo material são feitas de átomos que variam em peso, densidade, poder, tamanho e configuração e possuem dentro de si as qualidades necessárias para informar as infinitas variedades de matéria e vida. Mas a ciência ainda precisa reconhecer o poder lifetrônico e a inteligência pensamentotrônica por trás dos blocos de construção atômicos, que, de acordo com as leis cósmicas de Deus, manejadas por Mahaprakriti, a natureza primordial, os combinam para produzir formas minerais, vegetais, animais e humanas. Quando Deus viu que havia expulsado de si mesmo esses elementos da criação, das formas mais finas às mais grosseiras, o processo de involução começou a funcionar. Do ponto de vista do nosso assunto hoje, pense na evolução como um afastamento de Deus e na involução como um retorno a Deus. Para todo processo de evolução, há um processo de involução. Quando os pensamentos criativos de Deus assumiram a sua forma mais grosseira na matéria, começou a involução. O processo de involução está acontecendo o tempo todo. A consciência sonhadora de Deus se manifesta primeiro nas pedras ou nos minerais inertes, então começa a mexer com a sensibilidade das plantas, mas não tem autoconsciência. Então vem todas as formas de vida senciente no reino animal, a vitalidade e a consciência inatas encontram então expressão no homem, com seu poder inteligente superior de raciocinar e discriminar. E finalmente, no super-homem, a superconsciência de Deus é totalmente refletida. Assim a criação se afasta de Deus e depois volta para Ele novamente. Deus dará a salvação não apenas ao homem, mas também aos planetas, à Terra, às estrelas, tudo o que trabalhou tão arduamente por bilhões de anos para fornecer um palco para o drama cósmico onírico. Voltar a Deus pelo procedimento involutivo da natureza é um processo muito lento. Mas o homem com discernimento finalmente pergunta: por que esperar milhões de anos antes que eu possa voltar para Deus? Ele raciocina que não pediu para ser criado em primeiro lugar, que Deus o criou sem sua permissão e, portanto, ele deveria libertá-lo. Ele se recusa a esperar mais e quando chega esse desejo, o homem deu o primeiro retorno definitivo a Deus. Quando você realmente deseja se libertar desse sonho terreno, não há poder que possa impedi-lo de alcançar a libertação. Nunca duvide disso. Sua salvação não deve ser alcançada, ela já é sua.
porque você foi feito à imagem de Deus. Mas você tem que saber disso. E você o esqueceu. O cervo ausmicarado procura loucamente o almíscar perfumado em todos os lugares. E em sua busca frenética, escorrega descuidadamente para a morte dos penhascos da montanha. Se o cervo tolo tivesse voltado o nariz para a bolsa de almíscar dentro de si, teria encontrado o que procurava. Da mesma forma, temos apenas que nos voltar para dentro de nós mesmos para encontrar a nossa salvação na compreensão do nosso verdadeiro eu, a alma, que é feito à imagem de Deus. O homem evoluiu através de eras para acelerar a sua evolução. Sua involução de volta a Deus. E ele deve fazer um esforço para estimular o processo de evolução natural. Ele faz isso externamente para melhorar a sua existência física. Por exemplo, o homem foi criado pela natureza para usar os pés para se locomover. O processo era muito lento e muito limitado em distância, e então ele usava os animais para cavalgar. Então ele inventou o carro, o avião e assim por diante. Agora, por que não devemos também acelerar a nossa evolução da alma? A alma do homem tem que ascender pelos 5 estados ou estágios de evolução descritos anteriormente, antes de voltar para Deus. Mineral, vegetal, animal, homem e super-homem. Ele deve acumular para si as qualidades divinas inerentes a cada estágio. Primeiro, ele deve ser transparente como as gemas, sem manchas de percepção defeituosa. Ele tem que desenvolver o seu caráter cristalino, removendo as manchas mentais em sua mentalidade brilhante. Seu pensamento e percepção devem ter clareza semelhante à de uma gema, refletindo sem distorções a mente divina. Isso significa que suas sensações devem ser puras. O mau uso ou o excesso de qualquer sentido cria falhas nas sensibilidades. Mas se a gema da mentalidade senciente de uma pessoa estiver desanuviada, ela desenvolverá a sensibilidade espiritual. Segundo, o homem espiritualmente progressivo é consciente e sensível à vida e ao seu ambiente, como a resposta sensível das plantas ao seu ambiente. Mas, como a sensibilidade das plantas abomina a aspereza, o ser espiritualmente sensível evita a grosseria das coisas materiais e se encontra gravitando em direção a Deus, como as plantas se voltam para o sol. Terceiro, depois vem a vitalidade dos animais. Embora possam ter grande força e força de vontade, eles não sabem como usar essas energias de forma inteligente. O homem progressista deve ser cheio de vitalidade como o animal, mas empregar a força de vontade do animal não para propósitos avarentos, mas para governar a atividade com autocontrole e ter um domínio sobre a força vital. Quando a força vital está sempre ocupada em algo bom e valioso, e não é dissipada em maus hábitos ou no abuso do sexo, então o homem está indo para Deus. Mas assim que ele cede a instintos animalescos, claramente indiscriminados, ele está indo em direção à matéria. E esse é o acontecimento comum que vemos em todos os lugares. O yogi, por outro lado, aprende a usar a vitalidade e a vontade com sabedoria. Ele não é fraco, ele é um mestre do autocontrole. Ele sabe como relaxar e lançar o holofote da vitalidade interior para revelar a presença do Espírito.
A reversão da força vital da matéria para o espírito é chamada de pranayama. E ao retirar a corrente vital externa através do Kriya Yoga, a consciência começa interiormente a despertar para sua natureza superior em Deus. Quarto, o homem racional torna-se assim um ser pensativo e discriminativo. Sempre progressivo em seu poder de pensar e raciocinar com clareza. Ele desenvolve a razão pura ou discriminação, na qual a sua racionalidade não está mais misturada com dúvidas e equívocos. Ele aprende a raciocinar com os sábios e a entender as verdades que eles expressam e exemplificam. Se você raciocinar com pessoas que estão sempre em dúvida e confusas, e especialmente se sua própria consciência ainda não estiver firme na verdadeira compreensão, o seu cérebro também ficará infectado pela dúvida e pela confusão. Tantas pessoas tentam ganhar os seus pontos argumentando, mas eu as deixo ter a sensação de vitória imediatamente. Não adianta falar com eles. Os tolos discutem. Os sábios discutem. Quando conversamos com o mestre Swami Shri Yukteswar, foi uma comunhão ligada pela razão pura e abençoada por sua sabedoria. Os mestres se apegam à verdade e não às teorias. Mas a maioria das pessoas é escravizada pela emoção e circunscrita por suas próprias opiniões. Se duas pessoas realmente querem encontrar a verdade, elas podem chegar a um acordo muito rapidamente. É somente desenvolvendo a razão pura e o sentimento puro que você pode alcançar Deus e a verdade. No homem comum, a razão está acima de tudo e o sentimento está oculto. Na mulher média, o sentimento prevalece com a razão oculta. Se você tiver muito sentimento, ele se tornará emoção e o levará para as malhas da matéria. E muita razão se torna racionalização, que também o leva a uma matéria ilusória. Quando você equilibrar a razão e o sentimento pela meditação, você chegará a Deus e às percepções da verdade. Por um intercâmbio dessas qualidades, o homem e a mulher podem ajudar a equilibrar um no outro a razão pura e o sentimento puro, ajudando-se mutuamente na união com Deus. Mas o casamento não é o único caminho. Pela meditação bem-sucedida, a pessoa atinge esse equilíbrio dentro de si mesma, pois já está lá escondida na alma. Quinto, depois de desenvolver a razão e o sentimento equilibrados do estágio discriminativo, o último estado de involução deve ser alcançado, a pura intuição e onisciência do super-homem. Ele é intuitivamente progressivo em sentir sua alma e espírito. Ele deve então elevar totalmente a sua consciência do corpo e da materialidade para o seu estágio onipresente e original. A alma liberta está de volta mais uma vez com Deus. Você pode desenvolver em si mesmo todas essas qualidades mais sutis, pelas quais Deus está processando a matéria mais uma vez em espírito. Você pode acelerar esse processo em seu próprio corpo, espiritualizando por meio da meditação e da Kriya Yoga. Você verá o seu corpo se transformando em uma massa de luz, átomos de energia eletromagnética condensada. Quando você gravita em direção a Deus, esses átomos luminosos são percebidos como nada mais do que os pensamentos vibratórios de Deus. A consciência comprimida do Espírito.
dos diferentes caminhos prescritos que levam a Deus, mostrarei como a lei da gravidade espiritual é aplicada aos caminhos do conhecimento, devoção e ação. Conforme você aplica os princípios desses caminhos, você é puxado pelo espírito ou pela matéria. O caminho do conhecimento ou razão. Se você se programar com o conhecimento teórico, você se tornará uma vitrola ambulante, capaz de repetir frases elevadas e ser considerado um ser instruído. Mas o seu conhecimento não será sustentado por sua própria realização ou realização espiritual. Tal intelectualização mantém o ego ligado às faculdades físicas da mente e sua relação com a matéria. O conhecimento teórico não pode lhe dar compreensão sobre Deus. Portanto, não perca seu tempo com muita teoria. Aqueles que o fazem se perdem na selva da razão e nunca vão além de meras teorias. No processo de raciocínio e raciocínio, eles nunca percebem a verdade, pois a verdade está além da razão. A maioria dos intelectualistas se torna assim limitado por suas próprias conclusões. Se você usar o seu poder de raciocínio apenas para ganhar dinheiro e buscar ganhos materiais, novamente, você gravitará em torno da matéria. E assim dizem os mestres: não use a razão que lhe foi dada por Deus para ficar cada vez mais confuso no labirinto da matéria e nas limitações egoístas do intelecto. Com o poder do discernimento, estude e aplique a verdade até que ela se torne sua própria realização intuitiva. Ao desenvolver a sua intuição, você sentirá a presença de Deus e sua onisciência dentro de você. Isso é chamado de razão esotérica, ou Jnana Yoga, o caminho da devoção. Se você tiver devoção pura, sentirá a atração de Deus e o encontrará. Mas, novamente, há dois polos nesse caminho. Também duas forças puxando você: devoção a Deus e devoção à matéria. Até a morte tenta nos lembrar que é tolice ser atraído por atrações materiais. O avarento é devotado aos objetos da matéria e permanece apegado a eles até o fim, mesmo que finalmente tenha que deixar tudo para trás. No entanto, até o seu último suspiro, ele é tão devotado às coisas da matéria quanto o yogi é a Deus. Mas o yogi raciocina. A matéria é externa e a posse de seus objetos é de curta duração. Por que devo me concentrar nas pequenas coisas temporais e excluir a eternidade? A devoção a Deus somente é o único caminho para a realização eterna. A consciência do homem mundano é circunscrita. Ele é dedicado ao corpo, ao seu ambiente, à sua família. E o seu apego diz: nós quatro e ninguém mais. Ele deveria usar esse afeto familiar como uma lição para aprender a expandir o seu amor. Assim que você ama não apenas a sua família, mas dá esse amor a todos, você está indo em direção a Deus. É por isso que Jesus disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Usar o afeto familiar para todos, dá ao mundo o mesmo amor que você sente por si mesmo e pela família. É gravitar em direção a Deus. Reduza a consciência da família, propriedade e todos os apegos materiais e comece a reexpressar a onipresença que você perdeu. Ao amar a Deus, não perca sua devoção na emoção. Isso às vezes acontece no caminho da devoção.
Fiquei surpreso ao encontrar roladores sagrados nesse país. Começou com certas seitas na Índia, mas quando a devoção é expressa em emoção física, a qualidade pura do amor se perde no gasto externo da energia vital nos músculos. Quando o corpo e a mente gravitam em direção a Deus, eles se tornam calmos e tranquilos. A consciência e a força vital tornam-se interiorizadas quando a pessoa está interiormente com Deus. A verdadeira devoção é como um prumo que afunda no fundo do mar da percepção de Deus. Isso é Bhakti Yoga. O caminho da ação. Algumas pessoas têm uma inclinação natural para serem ativas. Eles amam o movimento de trabalhar e servir. Se você trabalha para si mesmo, você é puxado para a matéria. Mas se você trabalha com um pensamento de fazer tudo para Deus, você é puxado para Deus. Quando sua atividade se concentra apenas em ganhar dinheiro para vantagens materiais para você e os seus entes queridos, ou em qualquer atividade com um fim egoísta, você está se afastando de Deus. Assim, a maioria das pessoas emprega suas energias em seus apegos e desejos por mais e mais aquisições materiais. Mas assim que sua energia ativa é usada para buscar a Deus, você se move em direção a Ele. Você vê novamente essa atração constante de Deus e da matéria. Um lado diz ganhar dinheiro para satisfação material e o outro lado diz encontrar satisfação em buscar a Deus, servir a Deus e obter sucesso monetário para ajudar na obra de Deus de elevar os outros espiritual, mental e fisicamente. Quando você age para obter ganhos materiais, você está cedendo à atração gravitacional da matéria. Quando você está agindo para Deus, você está ligado à atração gravitacional de Deus. Se o seu desejo por coisas materiais e por Deus forem iguais, você ficará mais ou menos parado. Se seu desejo por Deus aumentar, então o seu desejo por coisas materiais diminuirá. Engajar-se em atividade espiritual, que consiste em meditação e trabalhar com o pensamento de que tudo o que você faz é para Deus, isso é Karma Yoga. Quando na meditação você sentir a bem-aventurança eterna de Deus, você não se sentirá mais preso ao corpo e ficará cheio de entusiasmo para trabalhar para Ele. Você não pode ser um amante de Deus e ser preguiçoso. Quem acredita e ama a Deus está sempre ativo para Ele e para os outros. Trabalhe para Deus, ame a Deus, seja sábio com Deus e realize-o através do Kriya Yoga. Buscar a união com Deus apenas pela sabedoria, apenas pela devoção ou pela ação é unilateral. A maneira muito superior é pegar sua mente e forças vitais e todos os seus desejos e sua devoção, sabedoria e serviço e dissolvê-los todos em Deus. Quando por Kriya Yoga você pode retirar a sua energia vital e consciência dos 5 telefones dos sentidos, quando você pode retirar sua vitalidade de seu corpo e mente e lançar o holofote de sua atenção em Deus, esse é o caminho mais elevado para Deus. Por Kriya Yoga você desliga os sentidos à vontade e leva somente vida, vitalidade e sensibilidade e mergulha no infinito. A pessoa dentro da qual a aurora boreal do espírito está dançando, quer materialmente ela
Possua muito ou nenhum glamour externo, ela é a verdadeira alma. Portanto, o melhor e mais fácil caminho para Deus não é limitar-se apenas com Jnana Yoga, Bhakti Yoga ou Karma Yoga, mas combiná-los. Trabalhe para Deus, ame somente a Deus e seja sábio com Deus. Use sua razão, não para se tornar um intelecto exagerado, mas para encontrar Deus, gravitando em direção à sabedoria intuitiva, obtida na meditação, e evitando o conhecimento teórico e a racionalização materialista. Use sua devoção não para apegos mundanos e coisas ou pessoas, mas para encontrar Deus, absorvendo-se em devoção e êxtase com Deus. E não trabalhe para si mesmo em nenhuma circunstância, mas para Deus e para ajudar os outros. A culminação disso está em seguir a estrada direta para Deus através da prática de Kriya Yoga, ouvindo o som cósmico da voz de Deus, de Aum, aquietando o coração e a respiração que o atraem para a consciência do corpo e vendo a sua grande luz de onipresença. Adorar na igreja ou no templo é um bom hábito, desde que você aprenda com essa inspiração a entrar em seu próprio templo de meditação e êxtase interior. Nas horas mais profundas da noite e na quietude da madrugada, entre em sua catedral interior e fale com os seus pensadores, despertando todos eles para serem devotados ao infinito. E no grande órgão do seu templo de paz será tocado o grande Aum. Comece essa noite a meditar seriamente. Não vagueie sem rumo. Vá direto a Deus. Você fechou os portões do céu, gravitando em direção à matéria e ao corpo. Gravitar em direção a Ele que está constantemente puxando você. Volte para Deus. Lembre-se, o reino de Deus está dentro de você. Se você meditar e buscá-lo com sabedoria, devoção e boas ações, certamente o encontrará.